turístico do centro, conta boa parte da história da cidade por meio de suas igrejas, museus e prédios centenários. Nossa primeira parada é na Praia do Anil, no Monumento aos Três Reis Magos. Essas são as estátuas de Baltazar, Belchior e Gaspar, levando ouro, incenso e mirra. Eles representam a escolha do nome da cidade. Angra dos Reis. Angra, pequena baía cercada de água. Dos Reis, porque no calendário eles olharam e era a data santa dos Três Reis Magos, 6 de janeiro de 1502. Então, quando eles avistaram as terras da Ilha Grande, chamada Ipaúnguaçu, né? Então, eles exclamaram, Américo Vespucci exclamou, exaltando a beleza. Eles logo identificaram a efeméride, o santo da ocasião. 6 de janeiro de 1502, Dia de Reis. Seguindo pela orla da Praia do Anil, chegamos ao Convento e Igreja do Carmo, uma das construções mais antigas da cidade e moradia dos freis carmelitas até hoje. O conjunto arquitetônico é tombado pelo IPHAN. Os carmelitas são uma ordem religiosa que busca construir suas moradias em locais afastados, geralmente em áreas de montes, para favorecer a meditação silenciosa da Palavra de Deus. Aqui foi um local ideal para isso. Por quê? Antes de iniciar a ideia de se construir o convento aqui, existia uma vila, a Vila Velha, que iniciou Angra dos Reis. Essa Vila Velha já tinha uma pequena habitação. Os carmelitas procuraram um local mais distante da Vila Velha porque achavam que a cidade cresceria por lá. Mas sabemos que no percurso da história, onde se tem a presença religiosa, uma estrutura monástica ou conventual, acaba que as pessoas se aproximando mais dessa realidade religiosa e constroem as suas casas ao redor desses conventos, desses mosteiros, né? O primeiro convento das Américas, carmelita, foi em Olinda, que foi construído em 1583. Aí o de Salvador, 1586. E assim sucessivamente. Cada 3 anos se construía um convento. Era a ideia dos carmelitas quando vieram de Portugal. E o daqui ficou, então, a construção de 1593. Seguindo pela Rua do Comércio, onde estão concentradas a maior parte das lojas da cidade, chegamos à Igreja de Santa Luzia. Havia uma família chamada Venerável de Oliveira, que tinha numerosos filhos homens e todos eles com problema de visão. Por isso eram devotos de Santa Luzia. E nasceu uma menina completamente cega. E essa família fez um voto que se a menina voltasse a enxergar, eles doariam uma igreja pequena, uma capela à beira-mar em louvor a Santa Luzia. O voto recebido passou a ser ex-voto. Então, muitas pessoas faziam promessas e deixavam tabuletas na igreja de Santa Luzia. A igreja já serviu de matriz da cidade e é tombada pelo IPHAN desde 1954. Também guarda relação com a Irmandade de São Benedito. Em meados de 1800, foi introduzida a Irmandade de São Benedito, que é realmente considerado um santo protetor de Angra dos Reis. São Benedito foi uma irmandade forte, onde as cartas de alforria dos escravizados eram compradas e não era por um homem branco, geralmente nem por um senhor de engenho. A maioria eram dos próprios
negros que faziam parte da Irmandade. Numa época, só existiam negros na Irmandade, mas depois brancos também começaram a participar. Então, o curioso é que na segunda-feira, depois do domingo de Páscoa, era dada a folga aos escravizados, né? E na segunda-feira, os senhores de engenho davam essa folga. Então é por isso que somente em Angra dos Reis é comemorado o dia de São Benedito às segundas-feiras. Seguindo pela Rua do Comércio, onde estão concentradas boa parte das lojas da cidade, chegaremos à Casa de Cultura Poeta Brasil dos Reis. O prédio é um prédio de 1824, ele ia ser demolido, só que a cultura, o movimento cultural, os artistas na época não deixaram ser demolido. Aí ele virou, isso foi em 1985, veio a Revolucena, que é um grupo de teatro daqui de Angra, com Zequinha e Miguel. Eles deram um abraço na Casa de Cultura e não deixaram esse prédio ser demolido. Assim surgiu a Casa de Cultura. Aí nisso a prefeitura foi e pegou o prédio e nisso virou o primeiro prédio, primeira Casa de Cultura do estado do Rio de Janeiro. O primeiro andar da Casa de Cultura é ocupado por exposições temporárias, que se renovam periodicamente com trabalhos de artistas locais. Já no segundo piso está a exposição permanente do Centro Cultural, que conta a história do prédio e do poeta angrense que dá nome ao espaço, Brasil dos Reis, que além de escritor, foi historiador, jornalista e fundador de outro espaço cultural que veremos logo mais no nosso roteiro, o Ateneu Angrense de Letras e Artes. E no meio da Rua do Comércio está a Praça da Matriz, onde fica localizada a principal igreja da cidade. A história da Igreja Matriz de Angra dos Reis tem início em 1626, quando a paróquia foi transferida da antiga Vila Velha para esse terreno aqui próximo ao Convento do Carmo, devido ao assassinato do vigário da época, né? Então, começou a construir a igreja em 1626 e só terminou em 1750. Ela foi projetada inicialmente para abrigar os Santos Reis Magos, que eram os padroeiros da antiga vila, né? Mas em 1632 aqui chegou a imagem vinda de Portugal de Nossa Senhora da Conceição, envolta a várias lendas, né? Ela chegou no porto e voltou por 3 vezes, então as pessoas quiseram que aquela imagem ficasse aqui na cidade. E desde então, desde 1632, ela passou a ser a padroeira de Angra dos Reis. A igreja é estilo rococó, né? Ela aos poucos, ela foi terminado o prédio em 1750, mas a decoração interna perdurou até o século XIX, mais ou menos, quando se colocaram os altares, que são 5 altares, o principal dedicado à padroeira, a mesma imagem que veio de Portugal, e mais outros 4 altares, cada um dedicado a irmandades que existiram aqui na época na cidade, né? Atualmente elas não existem mais e a igreja é cuidada pela paróquia, a paróquia de Nossa Senhora da Conceição. E nesta igreja é onde acontecem as principais festas religiosas da cidade, que é a festa de Nossa Senhora da Conceição, da Padroeira, em dezembro, a festa do Divino Espírito Santo em maio, a festa do São Benedito também é realizada aqui em abril. Então a igreja é muito movimentada, com batizados, casamentos, é uma igreja muito ativa. A paróquia de Nossa Senhora da Conceição é a mais antiga da região, que abrange os municípios de Itaguaí, Mangaratiba, Angra e Paraty. A história da santa, que é a padroeira da cidade, é envolta em mistérios e simbolismos. A imagem veio de Portugal, né? Ela ia para a cidade de Itanhaém. Itanhaém também era padroeira Nossa Senhora da Conceição na época, né? Então, o barco, ao passar aqui pela enseada aqui da Vila dos Reis Magos, teve uma grande tempestade, eles conseguiram a muito custo aportar aqui na vila, né? Aí recuperaram o barco, né, tudo. Aí o pessoal perguntou, o que é que vocês estão levando? Eles disseram, uma imagem muito preciosa de Nossa Senhora que vai lá para Itanhaém. Aí depois de recuperarem o barco, eles saíram com a embarcação novamente, né? Aí pela segunda vez aconteceu o temporal, eles tiveram que retornar. Isso aí voltou, aí o pessoal já achou, eu acho que a santa quer ficar em Angra, quer ficar na cidade.
Aí pela terceira vez eles saíram. Aí quando estavam lá na ponta da cidade, o temporal foi muito forte e eles estavam quase, o navio quase afundando. Então o capitão lembrou que os habitantes queriam ficar com a imagem. Estavam pensando que a imagem queria ficar aqui. Então ele fez uma promessa, que se eles conseguissem se salvar com o barco, eles deixariam definitivamente a imagem aqui. E dizem que aconteceu um milagre, né? Que parou a chuva e tudo. Então eles conseguiram retornar à cidade e deixaram a imagem aqui. Seguindo pela Rua do Comércio e entrando na Rua Doutor Bastos, vamos encontrar o Museu de Arte Sacra de Angra dos Reis, que fica localizado na Igreja da Nossa Senhora da Lapa e Boa Morte. A Igreja da Lapa ela foi construída em 1752 por Baltazar Mendes de Araújo, um português. Ela foi um agradecimento por uma graça concedida. Então ele vem e traz a imagem da Nossa Senhora da Lapa, constrói a capela. Ela está no outeiro, aqui havia um amontoado de pedras, o mar era bem próximo. E ele entrega para a igreja tomar conta. E 70 anos depois, vem para cá uma irmandade existente que existia no Carmo, que é a Irmandade dos Homens Pardos para Nossa Senhora da Boa Morte. Então aí essa capela passa a ter duas Marias, que são Nossa Senhora, Mãe de Jesus, são as mesmas, mas em momentos diferentes de sua história. A gente tem Nossa Senhora da Boa Morte e Nossa Senhora da Lapa. Mas só que a capela ela começa a entrar num declínio, numa perda muito grave. E lá para o final da década de 80, o grupo jovem da igreja, junto com a sociedade civil, junto com as autoridades, com a prefeitura, cria uma força-tarefa, começa a reunir no município, assim, fazer um levantamento da arte sacra que estava aí espalhada, algumas peças em uma casa de particulares, outras em outras cidades. E eles pensam também num espaço que pudesse receber esses objetos, restaurá-los e colocá-los à disposição das pessoas de maneira segura e trazer educação. E essa capela foi o local escolhido, porque também tem o último altar ainda original. Então, além disso, ainda tem o altar original, que é de grande importância no município, já que todos os outros altares já sofreram alguma modificação. A capela passou a abrigar o Museu de Arte Sacra desde 1992, que é considerado o mais importante do estado do Rio de Janeiro. As peças pertencem às igrejas, capelas e irmandades de Angra dos Reis. Esta é a Praça Nilo Peçanha, que abriga o plenário Presidente Benedito Adelino, onde acontecem as sessões da Câmara Municipal, e o Palácio Raul Pompeia, que é a sede do governo municipal. São dois prédios históricos importantes. A Câmara Municipal de Angra dos Reis. O registro é de 1608. É um prédio que contém uma história fabulosa. Funcionou como cadeia pública e delegacia. Imaginem, né? Ele não funcionou como Câmara, funcionou um período muito breve. Então tudo funcionava no prédio da Prefeitura, que já é da época imperial, de 1871. Então ali funcionava Câmara e Prefeitura, porque no prédio da Câmara mesmo era a delegacia e a cadeia pública. Mas naquela época os presos eram muito pacíficos. Então quando a gente passava perto daquelas pequenas grades que a gente pode se notar, né, quando a gente passa ali pela Câmara, então naquelas pequenas grades os presos estendiam as mãos pedindo: me deu uma laranja, me deu um cigarro, me deu uma moeda. Então era assim que funcionava. E realmente na festa do Divino o preso era solto e era realmente um preso e não um ator. Isso durou até 1978, quando realmente a
Câmara voltou a ter a sua função, porque a delegacia aqui no centro foi inaugurada. E esta é outra praça muito importante para o centro da cidade, a Praça do Peixe, que além do Mercado do Peixe, abriga a Casa Laranjeiras e é um reduto dos bares da cidade. A Praça do Peixe, como as pessoas chamam, né, é a Praça Zumbi dos Palmares. Ela é metade Zumbi dos Palmares e metade Almirante Tamandaré. Então, ela tem uma relíquia ali, que é o Mercado de Peixe, construído entre 1913 a 1914 pelo engenheiro que veio construir o Colégio Naval, Rosalvo Mariano da Silva. A Casa Laranjeiras é outro dispositivo cultural da cidade, cuja história está ligada a uma tradicional família de Angra dos Reis. É um prédio colonial, construído em 1832 pela família Laranjeiras, uma família que, conforme os costumes antigos, tinha um grande comércio embaixo e na parte de cima era a sua residência. É um prédio colonial, muito bem acabado, que se destaca pelas suas sacadas de pedras de cantaria, também com seus gradios de madeira. E esse comércio familiar, que ele vai com o tempo, com o envelhecimento dos seus proprietários, ele vai e fecha. E nós, da Prefeitura Municipal, em 2006, a Prefeitura vai e ela desapropria esse edifício, que estava realmente em risco, e inicia uma obra. E no dia 12 de dezembro de 2008, ele é inaugurado para ser um centro cultural. No anexo da Casa Laranjeiras também funciona outro dispositivo cultural importante para a cidade, o Ateneu Angrense de Letras e Artes. O Ateneu foi fundado há 50 anos atrás, né? Nesse ano de 2023, o ano passado, a gente completou 50 anos. E Dona Maria Helena Ururaí Fonseca é uma das fundadoras do Ateneu Angrense de Letras e Artes, que foi fundado por grandes vultos da literatura. Durante todos esses anos, esses 50 anos, ele vem resistindo bravamente, né, mantendo seus concursos anuais, concurso de poesias, concurso de contos, que acontecem impreterivelmente todos os anos. O Ateneu, além de tudo, ele funciona como uma biblioteca da história de Angra dos Reis. Os alunos, né, estudantes da rede municipal, da rede particular, da faculdade de turismo, principalmente, vêm em busca da história de Angra dos Reis. Eles visitam o nosso espaço, sentam, levam um livro emprestado, pesquisam aqui mesmo, né, porque a gente tem um cuidado que a gente não perca nosso material, né, a gente tem todo cuidado com isso. E a gente, além desses concursos todos os anos, a gente promove algumas atividades para tentar arrecadar fundos para o Ateneu, para que não deixe de acontecer as outras atividades. Deixando a Rua do Comércio em direção à Rua Coronel Carvalho, está outro ponto do corredor cultural do centro, o Convento São Bernardino de Sena. É um convento franciscano, masculino. É um prédio que, para a época, ele foi considerado muito moderno pelo fato de ter água. Ele tinha um aqueduto que vinha do Morro do Pulé. Tinha banheiro, que era uma coisa muito rara naquele período. Um edifício que tem a parte da frente dele toda barroca e tem o seu altar em outro estilo, né? Estilo rococó, e que abrigou aqui mais de 20 religiosos, mas chegou a abrigar mais de 30 pessoas escravizadas também, que faziam parte aqui da convivência. No século XIX, em 1853, ele passa a entrar em declínio.
quando nós temos os últimos 2 freis aqui que vão embora porque já estão muito idosos. E aí passa pelos zeladores, né? Pessoas que vão zelar pelo convento. Na década de 20, ele começa o desabamento. E em 1927, ele sofre um desmanche. Ou seja, ele é desmontado, os altares são desmontados, o piso é retirado, o telhado é retirado, e isso é entulhado, é vendido, é negociado. Então, assim, isso contribuiu também para que ele se tornasse uma ruína. Uma ruína que as pessoas usavam para várias atividades culturais, a cidade não tinha esses equipamentos. E em 1988, a Prefeitura Municipal, ela resolve encampar esse espaço, entra em acordo com os franciscanos, já que o prédio pertence a eles, cobre a nave que estava descoberta, faz obras para que ele pudesse ser utilizado. E ele passa a ser um centro cultural, mas mantendo também o respeito às tradições religiosas que circundam esse edifício. O roteiro pelo centro da cidade é rico em história e ideal para ser feito naqueles dias em que o sol não aparece.